Boa tarde, turma, tudo bem? Vamos aqui para a nossa videoaula de segunda-feira, dia 16 do 11, tá? Para esta aula aqui nós temos atividade de português e atividade de matemática. Em português nós colocamos uma receita, tá? Ele está falando aqui, ó, leia a receita de soro caseiro, tá? Então você vai ler a receita do soro caseiro, que está aqui abaixo, e responder as questões no seu caderno. Soro caseiro é uma forma que nós temos de hidratar uma pessoa que teve problemas de desidratação por diarreia ou algum tipo de problema parecido. Bom, no caso, quem deve fazer a receita do soro caseiro, ministrar, tem que ser um adulto orientado, tá? A criança não pode tomar soro caseiro sem nenhum tipo de prescrição, tá bom? Então aqui nós temos a receita do soro caseiro, os ingredientes, ó, é um copo, 200 ml de água filtrada, fervida ou mineral engarrafada, uma colher dosadora, uma colher para marcar a dose, para você controlar direitinho a dose, sal e açúcar. No caso, essa colher dosadora, a gente encontra ela para comprar, por exemplo, em farmácias, tá bom? Como fazer? Em um copo, adicione 200 ml de água filtrada, fervida ou mineral engarrafada. Utilizando a colher dosadora padrão, adicione sal do lado menor da colher e junte a água. No lado maior da colher, coloque o açúcar e em seguida acrescente a mistura. Então, essa colher dosadora, ela tem dois lados. É uma colher que tem dois ladinhos, uma ponta, duas pontas. Uma ponta é uma ponta menor, onde você coloca o sal, a quantidade certinha de sal, e na outra ponta, que é maior, você coloca o açúcar. Então, primeiro você pega o sal, junte na água lá, né? Depois você pega o açúcar com essa colher, também mistura lá na água com o sal. Coloque mais uma medida de açúcar, então você coloca mais açúcar, e junte ao copo de água. Você vai misturar bem até dissolver todo o sal e açúcar e aí beber. Vários goles durante o dia. Observação: a colher dosadora padrão é da Unicef e é fornecida em postos de saúde. Olha, eu falei que a gente encontra em farmácia, mas a gente encontra também em postos de saúde de forma gratuita. Tá bom? Então, leu essa receita, você responde essas perguntas aqui, ó. Para que serve esse tipo de texto? É uma receita. Para que serve a receita? Né? Quais são os ingredientes utilizados aqui nessa receita? De acordo com essa receita, quantas colheres de açúcar são necessárias? De acordo com a receita, tá bom? Qual informação é acrescentada à receita? Né? Uma informação aqui, ó, fonte, que é um texto adaptado pela equipe CI. Né? O que deve ser feito após juntar todos os ingredientes? Então, aqui você vai estar respondendo essas perguntas no seu caderno, são perguntas de interpretação relacionadas à receita, que é um texto instrucional. Beleza? Depois, em matemática, nós temos aqui a atividade com um gráfico. Observe o gráfico e responda as questões no seu caderno. Então, esse gráfico aqui, ele contém três coluninhas. Uma coluninha tem o número 1039, outra coluninha tem o 4515 e na outra coluninha 15756. E o título do gráfico, ó, focos de incêndio no Pantanal. Então, ele continua aquela atividade de matemática do outro dia lá, né? Falando sobre focos de incêndio no Pantanal, ao mesmo tempo. E as perguntas é de interpretação do gráfico. Qual é o assunto do gráfico? Do que o gráfico está falando? Em qual ano o número de focos de incêndios atingiu a marca de 4.000? Então, nós temos três coluninhas. A primeira coluninha é 2018, a segunda 2019 e a terceira 2020. Em qual ponto, em qual desses 3 anos ela atingiu a marca de 4.000? Claro que aqui ele não tem 4.000 redondos, tá? Mas se ele passou de 4.000, quer dizer que ele já atingiu essa marca de 4.000. Ok? Aqui no vídeo nós vemos uma coluna azul, uma laranja e a outra cinza. No caso da impressão da escola, que é em preto e branco, as três coluninhas vão estar em cor cinza.
Mas a mesma ordem das colunas aqui é a ordem aqui da legenda. 2018, 19 e 20. 18, 19 e 20. Tá bom? O que aconteceu com o número de focos de incêndio nos últimos anos? Então, se a gente for comparar esses últimos anos, o que aconteceu com os focos de incêndio lá no Pantanal? Quantos focos de incêndio foram registrados até o momento do gráfico aqui, né, no ano de 2020? E de quanto foi o aumento de focos de incêndio do ano de 2019 para o ano de 2020? Então você vai calcular a diferença aqui, ó, de 4.515 para 15.756. Ok? Então você vai fazer aqui a interpretação deste gráfico. Então português é a interpretação de uma receita, matemática é a interpretação do gráfico. Espero que vocês consigam fazer. Tendo dúvidas, vocês me chamem lá pelo WhatsApp. Bons estudos. Tchau, tchau.